Olá, meus queridos alunos. Essa é a nossa aula de teoria neoclássica dos custos. Nós já percorremos aí um caminho, vimos a teoria da produção, foi a nossa última aula, vimos equilíbrio, vimos a teoria do consumidor e da demanda, né? Que essa foi, acho que, uma das nossas principais aulas em que a gente discutia os conceitos de elasticidade, né? Bom, e agora a gente prossegue na teoria microeconômica aqui. Essa é a nossa última aula antes de entrar de fato nas estruturas de mercado, na concorrência perfeita, no monopólio e no oligopólio, que acaba sendo o nosso foco principal aqui da disciplina. Bem, por que a gente estuda custos, né? Primeiro, que preço a gente pode obter, né? Então, logicamente, a gente quer vender um produto a um preço superior ao custo. Como a gente corta custos mantendo ou melhorando a qualidade? E o nosso principal objetivo aqui é qual o nível de produção correspondente a um custo mínimo. A nossa aula basicamente ela visa responder uma pergunta: qual que é o volume de produção, né? Qual que é a quantidade produzida que minimiza o meu custo? De modo que se eu produzir muito pouco, uma quantidade, um volume muito pequeno, o meu custo vai ser muito elevado, o meu custo por produto, né, meu custo unitário vai ser muito elevado. Se eu produzir demais, eu vou ganhar ineficiências, né, e o meu custo também vai ser elevado. E cuidado, né, custo econômico é diferente de custo contábil. Aqui o que a gente está avaliando é qual o custo, né, qual a quantidade produzida que vai minimizar o custo. Isso significa que a gente está planejando o tamanho da fábrica de modo a ter custos mínimos. O custo contábil, isso é o custo econômico. Já o custo contábil, ele vai averiguar, né, ele vai verificar quanto foi o custo depois que o processo produtivo ocorreu. Então a gente tem as metodologias aí contábeis de custo padrão, custo ABC, custo por absorção, etc. O que a gente vai abordar é custo econômico, né? É verificar o custo antes da fábrica existir, antes da produção, né? Então, custo econômico é antes da produção, antes da fábrica existir. Custo contábil é depois da produção ter ocorrido, depois da fábrica existir, portanto. Então, aqui os custos econômicos, né, são funções dinâmicas, né, que a gente vai utilizar para o planejamento da produção, né? Então, custo econômico é uma teoria distinta do custo contábil. Bom, então vamos lá, né? A gente começa com alguns conceitos aqui que são básicos, né, e permeiam tanto o custo econômico quanto o custo contábil, que são custo fixo, custo variável e custo total. Custo fixo é um custo que não depende do volume de produção, portanto ele é uma constante. Por exemplo, o aluguel do barracão onde você produz o seu produto. Você produzindo 0 ou você produzindo 1 milhão de unidades, você vai ter que pagar o aluguel. Tem uma natureza contratual aí, né? Então, ele é um custo fixo, ele não depende da quantidade produzida, ele vai ser sempre uma constante. Já o custo variável, ele vai depender do volume de produção. Então, você pensa numa empresa que produz alumínio, por exemplo, né? A produção de alumínio é muito intensiva em energia elétrica, né? Então, se você produzir mais alumínio, você vai consumir mais energia elétrica. Se você produzir menos alumínio, você vai consumir menos energia elétrica. Então, ele varia com o volume de produção, né? Então, ele é o valor aí do quilowatt-hora, né, vezes a quantidade produzida, né? Então, ele é um parâmetro vezes a quantidade produzida. E o custo total é a soma entre fixo e variável. Então, é apenas a junção, né, do que foi custo não relacionado ao volume de produção mais do que é custo relacionado ao volume de produção. O custo médio, né, é o que a gente chama de custo por unidade de produto. Então, cada produto tem dentro dele uma parte do custo fixo, uma parte do custo variável, né, e a soma dos dois, né, que é o custo total médio. Então, quando a gente fala em custo médio, a gente está falando em custos por unidade de produto. O custo fixo médio, por exemplo, é o custo fixo dividido pela quantidade de produto produzida. Então, é aquela constante dividida pela quantidade. Custo variável
médio, né, o custo variável dividido pela quantidade. Como ele é um fator aqui, né, um parâmetro vezes a quantidade, né, ele acaba, né, ficando sozinho aqui, sendo isolado. E o custo total médio é a soma entre custo fixo mais custo variável, ambos divididos pela quantidade. Então, é o custo por produto. Então, quando você pensa num produto específico, qual que é a absorção de custo dentro dele? Quando você olha para um produto, olha para o seu telefone celular agora, seu smartphone. Dentro dele tem uma parte do custo fixo da fábrica que ele absorveu. Deve ser uma parte bem pequenininha, mas está lá. E tem o custo variável, que são as peças que foram utilizadas para produzir ele. Então, a tela, a bateria, o processador, a mão de obra. Tudo isso vai ser esse B minúsculo aí. Então, vão ser os custos relativos à produção daquele bem. Tem um outro conceito aí que é o custo marginal. Desculpem aqui, pessoal, tem um probleminha no slide, tá? Então, aqui é custo marginal, né? O custo marginal é o incremento no custo total, né, ocasionado pela produção de uma unidade adicional de produto. Então, se eu produzir um produto a mais, então se esse ΔQ for 1, né, então se eu produzir um produto a mais, qual que vai ser o incremento no meu custo total? Então, ele é um delta custo total sobre um ΔQ, né? Como o custo fixo é fixo, a única coisa que varia aqui é o custo variável, né? Quando eu produzo um produto a mais, eu só vou incrementar custo variável, o fixo se mantém. Então, ele é o delta custo variável sobre o ΔQ. No limite, quando o Q tende a zero, né? Então, para quantidades muito pequenas, né? Marginais, por isso a gente chama de custo marginal, é o delta custo total, né? Então, é a derivada do custo total em relação à quantidade. Isso é o custo marginal. Então, ele é um incremento no custo total, dado variações muito pequenas na quantidade. Então, um exemplozinho bem simples aqui, né? O custo fixo é 20, custo variável é 10 vezes Q. Então, para produzir um produto, né, em termos de materiais, equipamentos e desgaste de máquinas, mão de obra, eu gasto 10 unidades monetárias aqui. Bom, então o custo total é a soma de ambos, né? Custo fixo mais custo variável. Então, o custo fixo médio é 20 sobre Q, custo variável médio é 10Q sobre Q, que é igual a 10, e o custo total médio é a soma de ambos dividido por Q. O custo marginal, portanto, vai ser a derivada, né, do custo total em relação à quantidade, que vai dar 10 também, né? Então, se eu produzir uma unidade a mais, o que eu incremento nele o que eu incremento de custo é o próprio custo variável médio, né? Faz todo sentido isso. Bom, como é que essas curvas vão aparecer, né? Bom, como elas são bem simples, temos aqui custo fixo, que é uma constante, custo variável, que depende da quantidade, portanto, se eu produzir zero, eu não vou ter custo variável, e o custo total, que é o deslocamento linear do custo variável pela adição do custo fixo. Desculpem, pessoal, estava esquecendo uma coisa importantíssima. Esse exemplo aqui, ele é bem simples, né? Então, a gente tem curvas que são retas. Mas no mundo real, né, o custo total ele tende a ter um comportamento cúbico. O que isso significa? Que quando eu vou aumentando o volume de produção, então eu vou produzindo cada vez mais, né? Então, em um mês eu produzia isso, outro mês eu produzo isso, eu vou aumentando o meu volume de produção. O custo vai crescendo, mas repare, ele vai crescendo a taxas decrescentes, né? Então, você tem um incremento do custo, mas ele cresce a taxas decrescentes. Até que chega um ponto de inflexão aqui, que ele começa a crescer a taxas crescentes, ou seja, aqui eu comecei a ficar ineficiente, eu comecei a usar horas extras, etc. Então, no mundo real, o custo total ele tende a ter um comportamento cúbico e não linear. Então, se o custo total tem esse comportamento aqui, a gente vai ver que os custos, as curvas unitárias, elas vão ter outro tipo de comportamento, mas a gente vai chegar lá. Então, dado esse nosso exemplo, custo fixo médio vai ser uma hipérbole, né? Por quê? Ele vai ser 20 sobre Q, né? Então, se eu produzir uma unidade,
né, uma quantidade, aquela unidade produzida vai absorver todo o custo. Então, olha para o seu smartphone agora. Você tem aí provavelmente, sei lá, um smartphone da Samsung ou da LG, né, ou de qualquer outra marca, né? Se a fábrica tivesse produzido um único smartphone, né, todo o custo fixo da fábrica estaria dentro dele. Agora, como ela produziu bastante, né, um volume elevado de smartphones, cada smartphone absorveu um custo muito pequeno, né, do custo fixo, uma parte muito pequena do custo fixo. De modo que, quando você aumenta o volume de produção, a participação do custo fixo dentro do produto vai se diluindo. Essa curva aqui, né, ela é assintótica, como você pode ver, ela nunca vai tocar, ela nunca vai interceptar esse eixo, mas ela vai tender a zero, né, lá no limite, lá no infinito. Moral da história, pessoal, se você produz um volume muito grande, o custo fixo desaparece dentro do produto, ou ele vai tender a zero. Essa aqui é a ideia. Então, produzir volumes grandes, né, gera uma certa eficiência. A gente vai ver que isso não é monotônico, né? Quanto mais você produzir, melhor. Mas a ideia é que você tem um volume aí, né, que vai tender a zerar o custo fixo, a participação do custo fixo em cada produto, né, que é o custo fixo médio. Temos o custo total médio, né, e o custo variável médio. O custo variável médio, nesse caso aqui, vai ser uma constante, porque cada produto tem o seu custo unitário de produção, né? E aí eu posso somar isso ao custo fixo médio, né? Então, o custo total médio, né, ou custo médio, né, então são sinônimos, que fique claro isso, né? Ele vai ser o custo fixo médio mais o custo variável médio. Portanto, quando você olha para o seu smartphone, dentro dele tem uma parte do custo fixo da fábrica, que é o custo fixo médio, e tem o custo variável médio, que é o custo de produção dele, que são as peças dele. Bom, como as curvas de custo total elas costumam ser de grau superior a grau cúbico, né, as curvas médias vão ser quadráticas. Então você pega uma coisa cúbica, né, em Q, né, que é o cubo e divide por Q, ela vai virar quadrática. Você pega uma coisa cúbica, né, e extrai a derivada dela vai ser quadrática, que é o custo marginal. Então, como a função custo total de grau 3, é de se imaginar que as funções, né, de custo marginal, custo médio e custo variável médio vão ser de grau 2. O que esse gráfico está nos dizendo aqui? Vamos olhar aqui, né, primeiramente para o custo marginal. Custo marginal, né, a função derivada, vocês lembram que matematicamente a função derivada ela intercepta a função média nos mínimos ou nos máximos, nesse caso aqui nos mínimos. Então eu tenho aqui uma curva de custo médio, ou seja, custo total médio, perdão. E aqui eu tenho uma curva de custo variável médio. Deixa eu voltar um slide para ficar mais claro. O que essa curva está dizendo para mim? Isso aqui é dinheiro por quantidade, né? Ou seja, é o custo por unidade. Isso daqui é o volume de produção da fábrica. Ou seja, se eu tenho uma fábrica que produz pouco, tem um volume de produção baixo, eu tenho um custo unitário de produção, um custo por produto elevado. Esse custo unitário ele vai caindo conforme eu vou aumentando o volume de produção, até chegar a um mínimo. Mas, a partir desse ponto, se eu continuar aumentando o volume de produção, né, o meu custo vai aumentando, o meu custo total vai aumentando. Por quê? Eu vou ganhando algum tipo de ineficiência. Minha fábrica está grande demais, eu tenho dificuldade de movimentar o material lá dentro, eu estou tendo que pagar horas extras, eu estou tendo que terceirizar alguma coisa de transporte interno, enfim. Estou ganhando ineficiências, porque está grande demais a estrutura produtiva. Bom, então tem um ponto aqui que a gente chama de taxa ideal de produção ou nível ótimo de produção, que é o ponto em que a curva de custo marginal intercepta o custo médio. O custo marginal intercepta o custo médio no seu mínimo.
Então, o volume de produção em que custo marginal é igual a custo médio é relativo ao custo médio mínimo. Então, esse volume de produção aqui é o volume de produção que minimiza o custo. Então, produzindo esse volume aqui, tendo uma fábrica capaz de produzir esse volume, nós minimizamos o custo unitário de produção. A grande pergunta aqui, pessoal, é por que essas duas curvas aqui elas começam bem distantes e elas vão tendendo a se interceptar não, né? Mas a se aproximar. Elas não vão se interceptar, mas elas tendem a se aproximar. Bom, pessoal, a resposta reside no fato de que a diferença entre o custo médio, ou seja, o custo total médio, e o custo variável médio é o custo fixo médio, né? A diferença entre esses dois é o custo fixo médio, que vai se reduzindo conforme o volume de produção vai aumentando, né? Ele vai se diluindo, vai tendendo a zero, né? Então, essa diferença aqui vai se reduzindo também. Essa é a ideia. Lembra que eu falei que, olha, não é assintótico não, monotônico, né? Essa redução de custos, né? Pelo custo fixo médio, porque a gente tem o custo variável médio também. Mas você tem um volume aqui, né? Que minimiza os custos. Bom, até agora, o que a gente viu foi curto prazo, né? Que é um período em que um ou mais insumos são fixos. Mas no longo prazo, as firmas podem modificar os seus insumos, né? Capital, pode construir uma fábrica maior, né? Pode comprar mais terra, etc. Então, os insumos todos são variáveis no longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Que essas curvas que vocês acabaram de ver, elas são curvas de curto prazo, né? Então, o curto prazo, ele tem essa situação, né? Você tem esse volume aqui mínimo. Mas no longo prazo, você tem um outro tamanho de fábrica. De modo que eu tenho esse tamanho de fábrica, eu tenho uma fábrica que eu instalei, né? Que tem esse custo médio, esse custo marginal, né? Nesse ponto aqui, eles têm essa quantidade Q1 que minimiza o custo. Mas eu posso construir uma fábrica ainda maior, né? Posso construir uma outra fábrica que vai ter outro padrão de custo médio, de custo total médio, portanto. Que vai ter esse ponto mínimo, né? Que é cruzamento com o custo marginal, e a gente tem essa quantidade Q2 aqui, esse volume de produção, que minimiza o custo. Então, para essa fábrica desse tamanho aqui, né, que tem essa gama de produção aqui, esse é o valor que minimiza o meu custo, mas eu posso produzir uma fábrica maior. Eu posso construir uma fábrica gigantesca também, sei lá, do tamanho do estado de São Paulo, né? Mas ela vai ter ineficiências, o custo dela vai ser maior. Então, a gente tem aqui infinitos tamanhos de fábricas, né? E os pontos minimizadores aqui de custos é o que a gente chama de custo médio de longo prazo. Esse L aqui é de longo prazo. De modo que tem um volume de produção aqui também, né? Ou seja, um tamanho de fábrica ideal, né? Que faz com que o custo médio seja mínimo no longo prazo, né? Ou a gente pode pensar também numa estrutura de produção de longo prazo. Aqui a gente tem um conceito muito importante em microeconomia chamado economias de escala. Por favor, prestem atenção nesse conceito, porque muitas pessoas usam esse conceito de forma errada. O que são economias de escala? É a propriedade pela qual o custo médio de longo prazo vai caindo. O que é deseconomia de escala? É quando o custo médio de longo prazo vai subindo. Então, pensa o seguinte, uma nova tecnologia apareceu aí. Então, os carros elétricos, por exemplo. Por que um carro elétrico ainda é muito caro? Porque tem poucas firmas trabalhando na produção de automóveis elétricos, de baterias, enfim, todos os sistemas necessários ao funcionamento de um carro elétrico. Bom, mas não é de se imaginar que, conforme mais empresas forem produzindo baterias e outros componentes, né,
a gente não tem uma redução de custos pelo aumento do volume de produção, e as empresas estão aumentando as suas fábricas porque mais pessoas estão querendo comprar esse produto e, portanto, elas estão aumentando a sua capacidade instalada. Isso é economias de escala. Você tem ganhos de eficiência por conta do aumento do volume de produção. Então, sempre que uma nova tecnologia ela é introduzida, o custo é elevado, né? Porque tem poucas empresas, poucas pessoas ainda estão comprando esse produto, né? Mas conforme esse produto vai se popularizando, as empresas vão aumentando a sua capacidade instalada, vai havendo ganhos de eficiência, né? E, portanto, o custo total médio vai se reduzindo. Então, economias de escala é isso, é a gente aumentar o volume de produção no longo prazo, né? Ou seja, tamanhos de fábrica, capacidades produtivas, né? E isso reduzir o nosso custo médio no longo prazo. Então, até esse volume Q2, a gente tem economias de escala, a partir daqui a gente tem deseconomias de escala. Então, muito cuidado ao usar esse termo. Muitas pessoas usam de forma errada esse termo, né? Pode ser, pessoal, que a gente tenha uma curva que não é exatamente em forma de U, mas ela é uma curva em forma de banheira, né? Então, a gente tem aqui um período de economias de escala, um período sem economias ou deseconomias significativas, ou seja, uma estabilidade, né, de economias de escala, e depois, a partir de um certo ponto, deseconomias de escala. Esse é um estudo, né, que foi feito por esses dois autores aqui, né, sobre economias de escala no setor elétrico, né, no setor de geração de eletricidade lá nos Estados Unidos. Então aqui a gente tem custo, né, por 1000 kWh, né, então quanto que custa cada 1000 kWh? Pessoal, eu sou economista, não entendo absolutamente nada de eletricidade, tá? Então, se eu falar alguma besteira, me perdoem. E aqui a gente tem o volume de produção, né? Então, capacidade de produção de usinas hidrelétricas. E aqui a gente tem essa faixa aqui embaixo, quantas empresas, né, quantas usinas, né, de geração, né, quantas unidades hidrelétricas, né, elas estão nesse intervalo aqui. Então, por exemplo, tem 57 centrais geradoras, né, de pequeno porte lá nos Estados Unidos, que fabricam entre 0, né, e 5 mil kWh. Não, é bilhões de kWh, né? Então, entre 0 e 5 bilhões de kWh. 21 entre 5 e 10, 12 centrais entre 10 e 15. Você vê que tem uma aqui entre 45 e 50, e você vê que tem uma entre 70 e 75 bilhões de kWh. É uma usina gigantesca, né? Uma hidrelétrica gigantesca que produz muita eletricidade. O que esse gráfico está nos falando? Que uma usina, né, hidrelétrica que produz aqui 5 bilhões de kWh, que tem a capacidade de produzir, né, essa quantidade de eletricidade, que é uma quantidade relativamente pequena, ela vai ter um custo elevado, né? Então ela vai ter mais ou menos aqui, ó, 5.100, né? O custo de geração, né, por 1000 kWh vai ser de $5.100 mais ou menos. De modo que uma usina um pouco maior tem uma estrutura de custos melhor, né? O custo por 1000 kWh dela é menor. Uma usina que tem a capacidade de produzir 15, né, já tem menor ainda, né? E a partir de mais ou menos 19 aqui, ou perto de 20 bilhões de kWh, né, então de capacidade produtiva, né, aí sim ela é eficiente em custo, né? E aí ela tem aqui entre 20 e mais ou menos 40, 45 aqui, né? Vamos por até 45, né? Ela não tem grandes mudanças de custo, acho que é 40, né, pessoal? Então o custo se mantém estável, né? Entre 20 e 40. A partir de 40 começa a subir de forma bem tênue, mas começa a subir. Qual que é a nossa interpretação desse gráfico aqui, né? Isso aqui tem uma implicação de política energética muito interessante, né? Porque a gente tem que investir, então,
em usinas de médio porte, né, médio para grande porte, né, então entre essa capacidade de produção e essa capacidade de produção. Se a gente tiver muitas usinas pequenas, não é eficiente em custo. Se as usinas forem grandes demais, também não é eficiente em custo, né? De modo, pessoal, que se a maioria das usinas geradoras nesse país estão aqui, o pessoal vai acabar pagando mais pela eletricidade, porque a usina vai gerar, por exemplo, com esse custo, né? E vai vender para o consumidor, né, com uma margem de lucro aqui. Se a gente consegue ter uma estrutura de geração de energia elétrica com custo menor, todo mundo vai pagar menos por esse custo, né? Então a gente tem uma estrutura, né, de geração de energia elétrica mais eficiente. De modo que o cara que fez esse estudo, né, está mostrando que quem for construir uma usina hidrelétrica hoje tem que construir uma usina mais ou menos desse porte. Se produzir aqui vai se dar mal, se produzir aqui nesse porte grande demais também vai se dar mal. Então a gente olha que a maioria das usinas geradoras lá nos Estados Unidos são de pequeno porte, pelo menos eram nessa época aqui, nos anos 70, né? Então qual que tem que ser a política governamental lá? Privilegiar, né, as usinas de tamanho médio-grande, né? Para que aí a estrutura de geração de eletricidade nesse país seja mais eficiente. Um belo estudo, extremamente útil. E onde eu quero chegar com isso, pessoal? Que a hora que você for projetar uma fábrica ou projetar uma estrutura produtiva, você tem que pensar nisso daqui. Então, se os acionistas da empresa que você trabalha, né, solicitarem uma nova planta, né, fabril, uma nova empresa, uma nova instalação, a primeira coisa que você tem que pensar é qual que é o volume que minimiza o meu custo. Porque aí você tem que projetar o tamanho, né? A demanda, logicamente, né? Mas também é o custo de produção. Bom, e as duas teorias, né? Essa de agora, da teoria dos custos, e a da aula passada estão totalmente interligadas, né? Porque quando o custo é mínimo, né, o produto médio é máximo, né? Então, esse volume aqui que te dá o custo mínimo também te dá o custo médio máximo, ou produto médio máximo, né? Produto por unidade. Então, essas coisas, esses volumes de produção, eles não são mera coincidência, né? Você tem o custo mínimo porque o produto médio também é máximo, né? Bom, e nós temos também o conceito de elasticidade de custos, né? De novo aqui um conceito de elasticidade. O que é esse conceito aqui? É a variação percentual na quantidade, né? Se eu variar em 1% a quantidade, quanto que eu vario percentualmente o custo, né? Então, fazendo uma manipulação aqui matemática, né? A gente tem o ΔC sobre o ΔQ, né? Que aqui é o custo marginal, vezes, né, Q sobre C. Q sobre C, né, é o inverso do custo médio, né? O que a gente faz, então? Inverte aqui, né? E a gente tem que a elasticidade de custo é o custo marginal sobre o custo médio, né? A gente pode extrapolar isso para o conceito de longo prazo, quando a gente fala de economias de escala. A gente tem um outro conceito que é a função coeficiente, né? Que mede a variação total na produção resultante da variação nos insumos. É o inverso da elasticidade de custo, né? Então é o custo médio, pode ser de longo prazo, sobre o custo marginal. Bom, onde eu quero chegar com tudo isso? Quando a gente tem o custo médio de longo prazo, né? Ou seja, aqueles volumes de produção, né? Que tem infinitos tamanhos de fábrica aqui dentro, né? Quando a gente tem economias de escala, a elasticidade de custo é menor que 1 e a função coeficiente é maior que 1. O que isso significa? Quando tem economias de escala, a expansão nos insumos, né, causa uma expansão mais que proporcional na produção. Isso é a função coeficiente. Então, eu estou usando mais insumos, estou aumentando em 1% o uso de insumos, e eu aumento mais que 1% o volume de produção. Então, a gente tem a função coeficiente maior que 1.
Só que esse incremento na produção causa uma expansão menos que proporcional nos custos. Elasticidade de custo menor que 1. Então, eu aumento em 1% o volume de produção e eu aumento em menos que 1% o custo. Isso é elasticidade de custo menor que 1. Então, nessa faixa aqui, em que a gente tem economias de escala, acontece tudo de bom, né? Então, eu aumento os insumos e eu aumento mais que proporcionalmente a produção, função coeficiente maior que 1. Eu aumento o volume de produção e eu aumento menos que proporcionalmente os custos, que é ruim para mim, né? Eu não quero ter custos, né? Então, elasticidade de custo menor que 1. Então, eu estou aumentando a produção e o meu custo está aumentando, só que de forma menos que proporcional, de forma inelástica, né? Por isso que a gente tem aumento de eficiência, a gente tem ganhos de eficiência aqui, né, nessa faixa de economias de escala. A partir desse momento, né, desse volume de produção, aí sim as coisas se invertem. Eu aumento a produção, aumento o volume de produção e o custo aumenta de forma mais que proporcional. Eu aumento a produção, né, eu aumento o uso de insumos, só que a produção se expande de forma menos que proporcional, que é a elasticidade de custo menor que 1. Esse é o panorama, né? Então a gente tem... Qual que é a principal característica, portanto, das economias de escala? O custo ele é decrescente, o custo unitário, né? O custo por produto ele é decrescente com o aumento do volume de produção. Por quê? Porque a elasticidade de custo é menor do que 1, né? Portanto, ela é inelástica e a função coeficiente, né, ela é elástica. Aqui um exemplo prático, né, pessoal? A gente sempre termina a nossa aula, portanto, vendo algum exemplo mais aplicado. Essa é uma função custo para empresas aéreas, né? Então, o custo da empresa aérea, né, é uma função. Tem um intercepto aqui, a gente não interpreta ele, né? Mais o output, que é a receita, né? Por que a gente está colocando receita aqui? Receita é preço vezes quantidade, né? Considerando que o preço é algo mais ou menos constante, né? Então, basicamente, isso é quantidade vendida, né? De passagens aéreas, né? Então, o custo é uma função da quantidade. E aí ele coloca outras coisas também. O load factor, que reflete o nível de utilização da aeronave, né? Então, se ela está voando lotada, com, sei lá, 70% da capacidade, ou seja, quantos assentos a gente tem vazios aqui, né? Então, a gente está com 100% do avião lotado, está com 80%, 70%, 50%, seja lá quanto for. E o preço do combustível, né? Então, o que essa função está falando para a gente? Se eu aumentar em 1% a quantidade de passagens vendidas, eu aumento em 0,41% o custo. Então, é 1%, 0,41%. Tá? Então, aqui é inelástico. Isso é bom, né? Se eu vender mais, meu custo aumenta, mas ele aumenta de forma menos que proporcional. Essa é uma variável importante, né? Se eu aumentar em 1% a utilização da aeronave, né, eu reduzo em 1,07% o custo. Então, essa é uma variável importantíssima, né? A gente vê que o nível de utilização da aeronave, né, o quanto ela está lotada, vai refletir demais no custo, né? Então, essa é uma variável que as empresas aéreas têm que ficar de olho, né? Não é à toa que os voos transatlânticos, né, que a gente pega para ir para a Europa, aí, etc., né, eles vão sempre lotados, né? Vão sempre com a lotação quase máxima, né? E aqui a gente tem o fuel price, né, que é o preço do combustível, né? Então, se eu aumentar em 1% o preço do combustível, eu aumento em 0,9% o custo, né? Então, está quase uma elasticidade unitária aqui, né? Quase não, né, mas está perto. Então, pessoal, aqui, quais são os principais fatores que influenciam o custo da empresa aérea? É o load factor e o preço do combustível, né? Então, dá até para mensurar quais são esses impactos. Agora, na pandemia, né, que as aeronaves estavam voando mais vazias, dava para estimar quanto que seria o custo aí da empresa aérea.
Aí você vai me perguntar, Eric, mas você não falou para mim que custo total, né? Se é uma função custo total, não deveria ser de grau 3? Deveria. Mas como a gente pega dados históricos para calcular essa função, normalmente as empresas aéreas, né, daqui é uma função, né, cúbica aqui, elas vão acabar por tentativa e erro, né, pelo seu aprendizado acumulado, operando sempre aqui numa faixa ótima, né? Então ela não vai voar com a quantidade pequena de passageiros, né, e também não vai extrapolar, né? Então ela vai sempre voar aqui, ó, nessa faixa ótima, de modo que os dados acabam sendo lineares, o que faz sentido, nesse caso, fazer uma função linear também. Estimar uma função linear, perdão. Você poderia fazer uma função quadrática, cúbica? Poderia, mas o que acontece? Você causa aí uma distorção, né? Porque claramente os dados são lineares porque o histórico é linear. Essas aplicações, pessoal, também são úteis para outras variáveis. Você pode pôr qualquer variável numa função custo total. Eu fui consultor numa empresa em que que a gente tinha lá um processo produtivo que tinha um banho, né, de um líquido num metal, e o custo de utilização sempre desse líquido sempre variava mês a mês. E a gente descobriu que era uma questão de dilatação, né? Então, o custo total de utilização daquele material variava com o quê? Com a temperatura ambiente. Então, é uma variável que pode entrar, por exemplo, na função custo total também, que é a temperatura nesse caso. Bom, pessoal, só vou aproveitar aqui, né, para falar de um conceito também interessante, que é o de ponto de equilíbrio contábil, né? O preço final de um produto tem várias coisas, né? Então aqui a gente acabou, portanto, né, a parte de custo econômico, né? Eu só vou falar de ponto de equilíbrio porque eu aproveito aqui, né, o ensejo, porque eu acho que vocês não têm isso, tá? Então o que tem no preço de um produto, né, preço final? Tem o custo total dele, que é o que a gente acabou de ver, que é a união entre fixo e variável, né? Então, o preço final em um produto é o custo total unitário, né, no caso, mais o markup, que é a margem de lucro, né? Então, se o produto custa 7 para construir, para se produzir, e eu vendo por 10, né, meu markup é de 3 unidades monetárias. Mas não é só isso, né? Também tem os impostos aí, né? O IPI, o ICMS, COFINS, PIS, etc., né? Então, na verdade, o preço final do produto tem o custo de produção dele, tem os impostos e tem o markup, né, que é a margem de lucro. Bom, o que é o lucro, portanto? Né? A função lucro é a receita menos o custo. Né? Então, a receita total é preço vezes quantidade, menos custo total, que é o custo fixo, mais o variável. O custo fixo é uma constante. O variável, né, ele depende do volume de produção, né? Então é um custo variável unitário vezes o volume de produção. Nosso problema aqui, né, quando a gente fala de ponto de equilíbrio, é encontrar o volume que faz o lucro ser igual a zero. Então o que eu faço? Eu zero o lucro, né? Coloco aqui a quantidade em evidência, né, e acho, né, a quantidade, né, que faz o lucro ser igual a zero. Então que é uma razão entre o custo fixo, né, o preço do produto menos o custo variável unitário. Essa parte de baixo aqui ela é chamada de margem de contribuição. Você já deve ter visto que isso é receita marginal e isso é custo marginal. Exemplo, né? Então tem um custo fixo, né, de 30 mil por mês, né? Sei lá, o aluguel da minha fábrica, custos com jardinagem, com manutenção, coisas que não vão depender do volume de produção. O custo variável, para produzir cada unidade, eu gasto R$ 8,00 e eu vendo por 14, né? Isso significa que eu tenho que vender 5.000 unidades por mês, né, para zerar, para chegar no zero, ou seja, para não ter nem lucro nem prejuízo. Significa que se eu vender menos que 5.000 unidades no mês desse produto, eu tenho prejuízo. Se eu vender mais que 5.000, eu vou ter lucro. Mas aí a grande questão é, se eu tiver mais que um produto na minha empresa, né? Como que eu faço? Se eu não quiser medir isso em unidades produzidas, quiser medir isso em dinheiro, bom,
mesma coisa. Só que a gente vai mudar um pouquinho a fórmula, né? Eu tenho 30 mil de custo fixo, eu tenho um custo variável, né, de 8 nos vários produtos que eu produzo, né? Então, tem um produto que é um pouquinho menos, outro produto que é mais, então eu faço uma média dos custos variáveis, né? Tem um preço que pode ser um preço médio também, tem outro produto que eu vendo por 12, outro eu vendo por 15, outro eu vendo por 17, então tem uma média aqui, né? E aí eu tenho ponto de equilíbrio contábil, só que em termos de dinheiro, né? Em valor de vendas, né? Então eu vou ter o custo fixo, né? A gente faz a margem de contribuição sobre o preço, né? Então uma razão aqui embaixo também, né? E aí eu tenho um valor de 70 mil reais. Ou seja, se eu faturar menos que 70 mil reais, eu tenho prejuízo. Se eu faturar, né? Se eu tiver de receita mais que 70 mil, eu tenho lucro. Então é uma margem de contribuição percentual que a gente coloca aqui. Então é útil quando a empresa possui múltiplos produtos. Qual que é a ideia aqui então, pessoal? Eu tenho uma função receita total, uma função custo total e uma função custo variável, né? E uma função de custo fixo aqui que ela pode mudar, etc. Se o custo fixo subir eventualmente, o custo total também sobe, né? Tem essa quantidade aqui ótima, né? Repare que nessa quantidade ótima, né, a receita intercepta o custo, né? De modo que daqui para baixo, né, custo é maior que receita. Vendendo mais que isso, receita é maior que custo. Portanto, aqui eu tenho lucro, né? Então tem que vender sempre acima dessa quantidade ou obter uma receita maior que essa que a gente viu agora do ponto de equilíbrio contábil em termos financeiros. Então, prejuízo e lucro. Bom, pessoal, essa foi a última parte, né, da nossa teoria antes de entrar nas estruturas de mercado. Lógico, tem muita coisa simplificada, né, muitas abstrações teóricas, né, mas é uma teoria que nos ajuda a entender de fato o comportamento das empresas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na nossa próxima aula, que vai ser uma aula síncrona, né? Então a gente vai ver algumas coisas aí, né, na realidade mesmo, ao vivo, tá bem? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.